Vamos lá, gente. Primeiro ponto, primeira coisa rápida assim que eu queria trazer aqui para a gente começar a conversar aqui, né? A política ela é dinâmica, a situação ela muda muito de acordo com várias variáveis, com muita coisa imponderável, né? E aí, queria destacar algumas coisas aqui para vocês, né? Fazer um destaque para mostrar como que a política ela tem esse elemento do imponderável que muitas vezes ele surpreende, ele muda o rumo das coisas, né? Queria destacar 2 pontos aqui para a gente entender. Primeiro ponto, a candidatura do Ciro Gomes em 2002, né? O Ciro Gomes ele vinha com uma candidatura muito forte em 2002, ele estava numa curva assim, subindo, né? Estava crescendo bastante, chegou a bater 30% nas pesquisas, estava disputando ali a liderança com o Lula. Faltando um mês para chegar à eleição, o segundo turno ali, o cenário de segundo turno era Ciro e Lula, e fica essa informação. Já tinha a conversa ali de que o Serra, o FHC estava negociando apoio do PSDB e do Serra ao Lula, tá? Fica com essa informação aí. E aí o Ciro foi lá e deu aquela fatídica declaração, né, sobre a questão da Patrícia Pilar, que pegou muito mal para ele. Ele entrou em algumas outras polêmicas ali também, muito por conta teve essa questão do Serra ir para cima dele, de jornalista ali alinhado do Serra também para tentar derrubar o Ciro. E o Ciro acabou trocando os pés pelas mãos ali em 2002 e acabou mergulhando numa situação em que ele viu ali o crescimento do Garotinho, o crescimento do Serra, e ele terminou em quarto lugar aquela eleição, que um mês antes ele estava quase liderando, né? Ele chegou ali, se eu não me engano, a 29%, 30% em pesquisa, né? Tem até a capa da revista Veja ali do Ciro subindo igual um foguete e tal. E aqui tem um caso local aqui meu, na minha cidade, né? Que é de 2020, com uma situação também muito curiosa, né? A gente tinha aqui, tem, né, um empresário que ele é dono de uma construtora, que é uma construtora grandona, que ela vende uns apartamentos mais baratos, ela tem umas condições de financiamento diferentes e tal. E ele é um cara cheio da grana, com aquela pegada, pô, o cara que é cheio da grana, que é povão, que pô, banca pelada da galera, banca churrasco da galera e tal. Foi candidato a prefeito pelo PSB em 2020, né? E ele era um cara popular, assim, ele tinha uma intenção de voto muito grande, começou a campanha com 30% das intenções de voto, e aí ele foi dar uma entrevista para a afiliada do SBT aqui, uma entrevista de 6 minutos, gente. Uma entrevista com 2 perguntas, e ele fez merda nas 2 perguntas. A primeira pergunta foi questão de conflito de interesse dele em relação a ele ser um construtor e estar querendo ser prefeito de Juiz de Fora, se isso não seria um conflito para ele, se ele não se beneficiaria com isso. E aí ele simplesmente chegou e falou que isso não era um problema, mas que ele achava que o Juiz de Fora tinha que ser muito mais verticalizada mesmo. E a comparação que ele deu foi com Dubai. Ele chegou e falou: fui em Dubai, lá assim, a gente tinha que ser próximo lá de Dubai. Isso gerou uma zoação absurda em cima dele. Fizeram meme dele de shake e tal. E a segunda pergunta foi uma pergunta sobre saúde. E aí perguntaram como que ele resolveria a questão da saúde em Juiz de Fora. E ele simplesmente respondeu a seguinte questão. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim: olha, infelizmente nem todo mundo ganha 15 mil para ter uma saúde de qualidade, então fiquemos com o que temos. É só isso. 6 minutos, acabou a candidatura dele. Foi massacrado, despencou nas pesquisas e se a eleição tivesse mais uma semana, nem para o segundo turno ele tinha ido. Ele ainda conseguiu a proeza de ir para o segundo turno. E aí ele foi para o segundo turno com a candidata do PT, e essa candidata do PT muito rejeitada, ela sempre foi muito rejeitada aqui, e acabou que ela ganhou a eleição porque até a galera que era muito anti-PT na época não quis votar nele por conta do despreparo dele. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu, né? Por que eu estou falando desse tipo de coisa, né? Eu queria comentar uma declaração do Kassab em relação à eleição do ano que vem. E o Kassab ele é um cara que ele tem um faro político bem apurado, assim, né? O PSD é um monstro de partido. O Kassab, e aí para vocês terem uma ideia de como que o PS dele joga em todas as posições, né? O Kassab ele é secretário do Tarcísio, ele foi ministro da Dilma, ele teve no governo Dilma ali desde o início, ele foi ministro do Temer, e o partido dele tem 3 ministros no governo Lula, que é o Fávaro da Agricultura, o André de Paula da Pesca e o Alexandre Silveira da Minas e Energia. E detalhe, né? Alexandre Silveira
quase foi líder do governo Bolsonaro, ali no final do governo Bolsonaro, foi relator da PEC da transição, e uma historinha aqui para vocês, né? Na relatoria da PEC da transição, ele abriu espaço para o governo ampliar o investimento público para recompor o orçamento, e no relatório ele citou que isso não era um problema, que isso não geraria problema. Ele citou as teorias pós-keynesianas, inclusive, citou a teoria monetária moderna no relatório dele, para poder justificar esse aumento, para poder mostrar que não seria um grande problema, porque a economia ela tinha condição de sustentar isso. E o Haddad foi lá no Senado pedir ele para tirar isso, tá? Pra vocês terem uma ideia. Isso é uma história bem famosa, vocês podem pesquisar isso aí que vocês vão achar. O Haddad indo lá no Senado pedindo para o relator da PEC da transição, Alexandre Silveira, tirar a menção às teorias pós-keynesianas e tal. E aí, o que o Kassab está falando hoje, né? O Kassab, ele deu uma entrevista para o Globo, para a newsletter do Globo sobre política, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês a parte do UOL repercutindo, que o UOL já tem direto esses trechos que eu quero comentar aqui com vocês, que ele fala que hoje o Lula ganharia a eleição, que o Lula é o favorito da eleição, né? Ele fala que, olha lá, ó, pesquisa reflete o momento. Naquele momento, ele está falando da declaração anterior dele, que ele achava que o Lula perderia. Os números mostravam isso, agora o Lula ganharia. Almoçamos ontem e ele me parece bem animado com a reeleição, mas eu digo com a minha intuição, acho que o partido está em busca de uma opção diferente, ele está falando do PSD, de renovação, as pessoas estão tristes com essa polarização e com esses xingamentos. Assim, o PSD está tentando buscar esse caminho, né? Eles querem fortalecer o passe deles, independente de quem ganhar a eleição, eles querem estar na boa para arrumar um ministério e tudo mais. E aí, esse é um sentimento de que, pelo menos, o Lula reverteu um pouquinho a situação. E assim, gente, eu também acho, tá? Eu acho que é possível isso, né? O Lula está revertendo, assim, essa questão. É um sentimento que eu estou compartilhando, já tem um tempo, já mostrei para vocês, inclusive. Por que isso está acontecendo, né, gente? Até jogando parado, o Lula consegue recuperar a popularidade, fazendo esse tensionamento com Trump, com o bolsonarismo. Ele não precisa de muita coisa. Ele vai, faz essa questão retórica, essa questão de soberania. Ele não precisa ter um programa muito avançado em relação a isso, porque é uma questão base, né? Quando você tem essa ameaça externa e tudo, você tem essa união, né? Você tem esse sentimento de união nacional, de coesão nacional, que pode emergir a partir disso, né? Então, você tem, inclusive, eu até ia mostrar para vocês aqui, só que eu não estou conseguindo abrir direito, eu vou até botar na tela rapidinho aqui, só para mostrar para vocês, porque a popularidade do Lula, de fato, ela está melhorando, né? Esse aqui é o Lulômetro, vocês já viram isso? É do antagonista. E aí eles fazem um tracking, né, com a aprovação do Lula, e vocês podem reparar aqui que a reprovação está caindo, ela vem caindo dia após dia. A aprovação ela chegou a bater 31, agora ela está aqui em 30, né? Mas vocês estão vendo que a reprovação tem uma tendênciazinha de queda da reprovação. A aprovação, a única pesquisa que não mostrou uma mudança significativa nessa questão de aprovação foi o Datafolha. E o Lula estava numa situação difícil, né? E até nessa questão de contornar um sentimento de que as coisas estão ruins, ele ganhou um presente, e que é o seguinte: olha, as coisas estão ruins, ele tem um álibi, ele vai virar e vai falar: olha, gente, a economia cresceu menos do que a gente estava querendo, a gente não conseguiu, o desemprego pode crescer, beleza, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Trump, né? E aí ele tem esse álibi. E aí olha só que coisa curiosa: se o desemprego cai, o Lula tem condição de chegar e falar assim: olha, o desemprego caiu, a gente está aqui lutando pelo trabalhador, mesmo contra o Bolsonaro, mesmo com o bolsonarismo jogando contra. Se o desemprego sobe, ele vai falar: isso é culpa do Bolsonaro, que está se articulando lá fora para destruir o teu emprego, para poder voltar a ser candidato, para não ser preso. Então, ele ganhou esse álibi, isso é um fato, assim, isso para mim é bem claro, né? E ainda tem um segundo ponto, né, que o Kassab também comenta, é que essa questão atual ela desestimula uma candidatura com musculatura como a do Tarcísio. Então, se eu pego assim dos nomes do bolsonarismo, um nome que seria muito forte era o do Tarcísio.
E isso desestimula isso. Essa é uma percepção do Kassab, inclusive, né? Que ele até comenta aqui, ó. Ele, o Tarcísio de Freitas, está fazendo essa reflexão sobre ser candidato e no momento certo vai se manifestar. Pessoas importantes do país têm pedido para ele ser candidato. Tarcísio vai olhar as pesquisas, se for candidato é porque estará muito viável, ou seja, tendo quase certeza de vitória. Então, ele não vai arriscar essa questão, ele não vai arriscar. O Tarcísio, eu já comentei aqui para vocês, existe um plano de vários setores da política brasileira, o Temer está envolvido nisso, setores do sistema financeiro, de que o Tarcísio viria como um candidato muito forte numa aliança com vários partidos, com partidos do centro-direita e tal. E aí o Bolsonaro indicaria ele, faria ali o famoso dedaço, né? Ia garantir ali uma pá de voto para ele, ele viria com a musculatura muito forte, com a musculatura em termos de partido e tudo, então ele viria com a candidatura forte. Só que essas questões do bolsonarismo, essas burradas do bolsonarismo, essa questão do filho do Bolsonaro lá, orgulhoso, negociando sanção, o bonezinho do Trump com o Tarcísio também, que pegou mal pra caramba, o Kassab inclusive reconhece isso, né? Então fica uma situação complicada, porque o Tarcísio ele vai trocar uma reeleição praticamente garantida, e ele é um cara novo, então ele vai poder ser candidato na próxima sem muito problema, por causa de uma candidatura presidencial arriscada. Então, vocês percebem como que é um jogo difícil para ele? Qual que era o grande acordão que estava sendo costurado? Era um acordão ali que o Temer estava tentando costurar, que era, vamos indicar o Tarcísio, o Bolsonaro aponta o Tarcísio, a gente junta uma união de partidos aqui do dito centrão, né? Joga tudo no colo do Tarcísio, ele vem com a candidatura com musculatura, né? Essa é a candidatura do sistemão, né? Que aí eles renovariam pela direita, né? Vamos dizer assim, eles trocariam o Lula pelo Tarcísio. Isso é um ponto, isso estava sendo negociado. Eu acho que essa negociação ela pode subir no telhado. Tanto que o Kassab ele almoçou com o Lula, ele já está com o pezinho ali na canoa do governo de novo e tal. Então tem que ver como é que vai ser essa situação. E um terceiro ponto também, que é um ponto que o Kassab comenta aqui, mas eu acho que nem precisa ler, é que o Bolsonaro ele pode estar agindo até repetindo o que o Lula fez em 2018, que é algo que eu já falei aqui, é uma possibilidade que eu já levantei aqui. Qual que foi o jogo do Lula em 2018? O jogo do Lula foi ali, estamos numa situação muito difícil, vamos lançar uma candidatura aqui que primeiro a gente marca a posição para garantir um controle desse campo político nosso aqui, e depois a gente vê o que dá. O Bolsonaro pode fazer rigorosamente a mesma coisa, ele faz todo esse tensionamento em relação à prisão, usa isso como mobilizador, usa isso como fator para agregar a base dele, e depois ele vai lá, indica e fala, esse é o meu candidato, indica uma candidatura para marcar a posição e depois vem mais forte. Na próxima eu venho com mais musculatura, espera o pêndulo virar, porque o pêndulo vira, tá, gente? Então, assim, muita coisa pode acontecer, o imprevisível pode rolar, pode mudar muita situação lá com o Trump também, tá? Lá nos Estados Unidos, a popularidade dele não tá muito boa. Pode ser que ele perca essa eleição de meio de mandato agora, no ano que vem, e pode ser que às vezes que ele até sofra um impeachment, não sei. Tudo vai depender da questão da economia, se essa questão das tarifas vai dar certo ou não, se ele vai conseguir reverter isso em questão de crescimento econômico, geração de emprego. E a preço de hoje, né? Então, a gente tem uma situação em que o Kassab acha que o Lula é o favorito. Eu acho que o Kassab tem razões para acreditar nisso. Eu acho que a situação está se revertendo e pode ser que, de fato, isso seja confirmado nos próximos meses. E ainda tem um outro desdobramento, né, gente? Aí é uma questão que eu deixo para vocês, e que eu encerro aqui essa reflexão, que é o seguinte. Se ficar claro que o Bolsonaro não vai jogar tanta força assim na eleição presidencial, vocês acham que isso vai ter impacto nessa questão do voto útil? Isso é uma questão para refletir. Vocês acham que isso vai perder força? Vocês acham que esses apelos, igual eu comentei agora, dessa questão do Humberto Matos e tal, vocês acham que isso perde apelo? Isso é uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem.